Filhos preferidos? Há? Respondam aí em casa. Nós vamos conversar com a Solange agora sobre este tema e tentar perceber a resposta. Acho que isso é verdade. Isso é real para a maior parte dos pais, com certeza que é real. Gostamos dos 3, quem tem 3, ou dos 2, ou dos 5. Obviamente gostamos de maneira diferente também. Porquê? Porque eles também são diferentes. E há um filho que talvez, porque é mais parecido connosco, a personalidade é mais aproximada, neste caso, da mãe ou do pai, talvez nós conseguimos nos entender melhor com esse filho. Talvez a nossa linguagem, não é, acaba por ser mais fácil com esse filho e isso faz com que a nossa relação seja talvez um pouco mais simples também. E temos, para quem tem mais do que um filho, conseguimos perceber que há o filho que às vezes o pai diz, este sai a mãe, e a mãe diz, este sai o pai, não é? O que é que queremos dizer com isso? Muitas vezes queremos dizer que é muito diferente de nós, ou um bom bocado diferente de nós, porque a personalidade deles constrói-se também muito dentro de casa, não é? E na relação com o pai e com a mãe, e fora aquilo que nós já herdamos da genética também, não é? Mas os próprios filhos não sentem isso? Sim. A mãe gosta mais de ti do que gosta de mim? Sim. Os filhos reclamam. Eles reclamam por essa atenção. Sim. Eu tenho mais 2 irmãos, por exemplo, com quem cresci e lembro-me que nós achávamos que o filho do meio, o meu irmão do meio, era o preferido. E lá em casa, eles para já, como o mais novo, pronto, eu que ainda tenho mais abébias, não é? Tenho mais facilidades, eles acham que ele é que é o mais preferido. Mas é diferente, por exemplo, a relação da mãe com a filha há de ser sempre especial, há de ser sempre com a filha, há de ser sempre diferente, pela proximidade e a ligação que os filhos têm com o pai do mesmo género. Tal como a relação dos meus filhos rapazes é diferente e tem um toque especial, a meu ver, com o pai, que eles são rapazes. No entanto, isso não faz com que, dentro de casa, cada um deles tem o seu momento em que querem estar mais junto à mãe, de vez em quando, ou mais junto ao pai. Isso acontece em todas as casas. Também aqui. Porque temos ali a compensação também. A menina procura no pai. O pai acaba por ser o modelo, não é? Que de futuro, consciente ou inconscientemente, vai influenciar também, por exemplo, as escolhas que ela fará, as escolhas amorosas que ela fará. E ao contrário também é verdade. Mas voltando aqui a esta questão da preferência dos filhos, de que forma é que isso pode passar para os filhos e de que forma é que isso pode ter impacto neles e no crescimento deles, no desenvolvimento deles enquanto indivíduos? Às vezes acontece em determinadas famílias onde, por exemplo, vamos a um exemplo bastante regular de algumas famílias, de um filho ter alguma dificuldade motora, física ou mesmo psicológica ou qualquer coisa, algo do género. Isso faz com que muitas vezes os pais deem muita atenção a este filho. E então faz com que muitas vezes os irmãos entendem que os pais têm preferência para esse filho. Porquê? Porque uma criança, por exemplo, com necessidades especiais, há de exigir mais de tempo e de atenção dos pais do que os irmãos que, por acaso, não têm essa condição. Isso pode criar nos filhos a impressão, não é? E é difícil de realmente gerir esta situação de que aquela criança é a preferida lá em casa. Ou os filhos, por mais que compreendam, sentem falta, hão de sentir falta de alguma atenção dos pais, porque os pais acabam, ou porque passam muitas horas com esse filho em casa, nos cuidados com ele, ou porque passam muito tempo fora de casa, nos hospitais, nas consultas, por exemplo, por causa disso. Mas podemos pensar num exemplo positivo. Um filho que seja atleta, por exemplo, que tem muitos horários fora de casa, em que tem que ir jogar, tem treinos, tem isto e aquilo, e os irmãos não, esse filho também há de, por exemplo, não é,
acaba por absorver, atenção, exatamente. E os irmãos sentem isso e às vezes cria alguns conflitos também entre os irmãos, principalmente quando são pequenos, existem aquelas brigas de ciumeira. E quando há casos em que os filhos vão mais ao encontro daquilo que são as expectativas dos pais, dos objetivos que os pais tinham para eles, e nesses casos os pais tendem a suportá-los mais, a dar um suporte maior, apoio, é essa a palavra exata, sim, obrigado. Nesses casos também pode criar ali um fosso para os outros filhos e criar mesmo um diferendo na relação entre todos ali, não é? Por exemplo, falamos de um caso em que falaste aqui da questão do desporto, do atleta. Imagina um filho que é atleta e o pai sempre quis que ele fosse atleta. Sim. Ou gostava que ele Podia tivesse ser sido até atleta. um sonho do pai, esse filho... E esse filho dá seguimento a esse sonho. Exato, a e aí cumprir. a atenção desse pai vai toda para esse filho, desleixando o outro filho. Mesmo sem querer, mesmo, obviamente, que os pais não farão isso de propósito, mas pode acontecer. É sem querer? Acho que é sem querer. Sim, é sem querer, porque os pais têm consciência de que não querem magoar o outro filho. Independentemente, vamos imaginar um filho problemático e o santinho ou aquele que normalmente se porta quase sempre bem. Os pais não querem que o problemático se sinta mal, porque é filho, não é? Mas mesmo que inconscientemente e sem querer, podem, de facto, acabar por ter uma relação mais próxima com aquele filho que, no fundo, não dá muito trabalho ou que exige, mas que também apresenta melhores resultados. Um filho, por exemplo, que tem mais tendência de chumbar ou de ter notas, não é, mais fracas do que o outro irmão, pode sentir que o outro irmão é visto de maneira diferente lá dentro de casa. Mas, conscientemente, a maior parte dos pais que estejam equilibrados emocionalmente e psicologicamente não têm intenção de fazer com que um dos filhos se sinta inferior, que se sinta menos dentro de casa, que se sinta menos filho, não é? E quando se cresce nesse registro de pouca atenção, de alienação, em que somos alienados pelos nossos pais, ainda que seja sem querer. Sim. E isso depois tem consequências na formação daquela pessoa e isso depois pode vir a ter impacto e consequência no desenvolvimento e na vida adulta daquela pessoa e, quiçá, depois no futuro, quando a pessoa tiver também os seus próprios filhos, ou não? Claro. Fizeste uma boa ligação. Terá, sim, consequências na vida desse filho, mesmo que ele não fale sobre isso, mesmo que ele não cobre a família sobre isso, mas terá, sim, na questão da autoestima, na sua relação com ele próprio, como é que ele se vê, de se valorizar. E com o outro. E com o outro, perceber que eu não devo ser assim tão bom, quais são os meus defeitos, qual é o meu problema, se até os meus pais... Ou se nem os meus pais me deram assim tanta atenção como deram o meu irmão, quem é que me vai dar tanto amor lá fora? Ou como é que eu poderei receber amor lá fora? Isso sim poderá ter consequências a nível emocional e psicológico, e muitos adultos o têm, não é? De sentirem-se o patinho feio, de realmente não era o esperto lá em casa. E depois, na sua relação com os filhos, o que é que acontece muitas vezes? Às vezes, depois, esse pai ou essa mãe toma uma posição de extremos. Ou depois vai dar demasiado, não é? Ao seu filho, porque acha que não teve, e sentiu, na sua percepção, sentiu que não teve tanta atenção. Ou então, muitas vezes o que acontece é que também repetimos os erros que às vezes nós criticamos os nossos pais, como seres humanos também, muitas vezes repetimos esses erros também, mesmo que inconscientemente acabamos por fazer igual. Como equilíbrio. Como mãe, como terapeuta, o que é que sugeres? Sugiro aos pais que estejam mais atentos, que ouçam mais e melhor atenção, de facto, uma escuta ativa, que prestem atenção nos pequenos detalhes, às vezes, que os nossos filhos dizem, porque eles dizem, e dizem de muitas formas, e às vezes mandam mesmo bocas. Se for o fulano a fazer, não há problema. Agora, quando sou eu, não é? Dê mais valor, dê mais importância àquilo que as crianças, principalmente quando são crianças, tentam nos transmitir, porque eles falam e comunicam connosco de muitas formas essas inseguranças. Okay? Tu falaste agora desta questão, das vezes os irmãos
ter essas queixas, tipo, Sim. se fosse o outro, não dizias, porquê é que não mandas outro? Porquê é que sou sempre eu? Exatamente. Como é que se... Nós temos que explicar que de facto é a vez e convém sermos justos nisso, porque há sempre aquele que, voltamos à questão, que cumpre melhor, se calhar, quando pede para fazer um recado. Mas temos também que puxar pelo outro. Temos que mostrar ao outro que ele também é capaz, que também pode fazer. Uma coisa boa de se fazer, por exemplo, é dividir tarefas. Há um que se mostra mais disponível para fazer determinadas coisas, ok, então vamos deixar fazer, porque não? E se ele até faz bem. E há outro que se calhar não gosta tanto de fazer determinada tarefa, então vamos escolher uma tarefa que talvez ele adapta-se melhor e gosta mais. Porquê? O que é gostar? Porque assim vai fazer. E vai fazer bem, não é? Em vez de forçarmos. Às vezes temos tendência, nós também como pais não somos perfeitos, temos tendência de querer forçar. Não, tu vais mesmo, és tu que vais aspirar, ou és tu que vais fazer tal coisa. Mas às vezes ele não gosta de aspirar, mas se calhar já gosta de limpar o pó. Se calhar já gosta, por exemplo, de tratar da louça, tirar a louça da máquina, colocar. Portanto, e também é importante nesta questão da parentalidade tornarmos os nossos filhos mais autónomos possíveis. E quando temos mais do que um, procurar com que haja um certo equilíbrio. Obviamente é difícil que haja 50-50. Não temos essa capacidade de gerir isso dessa forma. Claro. Mas é importante que haja esse equilíbrio também. Mas, sobretudo, prestarmos atenção. Às vezes há casos aos sinais. de mães que não confiam nos filhos para certas tarefas. Aliás, não confiam em ninguém lá em casa para fazer nada. E é tipo, não, deixa estar que não sabes São fazer mulheres isso. mais controladoras. Não vais saber fazer isso. Não sabes fazer isso. E depois eu sinto que acaba também por criar ali um problema. Muitas vezes o que acontece é os miúdos crescem sem saber fazer bem, sem saber fazer nada, porque a mãe não deixava. Exatamente. E isso também não é bom. Não é bom porque mais tarde, depois, muito provavelmente, vai ter um conflito em casa. Exato. Com a pessoa com quem viver, mais tarde. Porquê? Porque não aprendeu em casa. E não, a mãe achava que não era importante ele aprender, ou a mãe ou o pai, não é? Porque a responsabilidade é da mãe e do pai em casa. Isso não é bom. Porquê? Volta à questão da autonomia. Não estamos a prepará-lo para as frustrações da vida. Exato. E ter que fazer coisas que não gostam. Exato. Às vezes eles querem ver televisão ou jogar. Então podemos atrasar isso um bocadinho e negociar isso. Então, mas se agora vies cá ajudar a pôr a mesa, ou fazer isto e aquilo, porque o pai ou a mãe estão a cozinhar, então às vezes conseguimos também bons resultados. Mas é importante prepará-los para o mundo, sim. Solange, antes de fecharmos, a pergunta que nos trouxe cá. Filhos, como é que é? Agora, tipo, há filhos preferidos ou não há? Posto isto tudo? Não há. No meu ponto de vista, não há. Muito obrigado, Solange. Obrigada também. Obrigado pelo Até teu breve. tempo. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.